Olá, né? Dando continuidade, né, a nosso exercício aí, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre as perguntas, né? Vou ler com vocês as perguntas. Então, a pergunta 3, né? O texto é um diário. A autora narra os fatos do seu cotidiano. Como é esse cotidiano? Então, vocês vão narrar como é esse cotidiano. Então, a partir da leitura do texto, vocês vão olhar o que ela traz, né? Sobre esse cotidiano, né? Sobre esse dia a dia dela. Então vocês vão ver, observar alguns pontos do dia a dia. Que a autora descreve como escravatura atual? Então o que é essa escravatura atual? Né? Então, para a gente refletir, né? O que ela diz sobre escravatura atual? O que é essa escravatura atual? E a 5, né? A partir da leitura do texto, podemos dizer que há ainda desigualdade social entre brancos e negros atualmente no Brasil? Então, digamos, vocês, a partir da leitura, agora vocês vão sair um pouco do texto e pensar no cotidiano, né, no nosso país. Será que existe desigualdade para pretos e brancos? Né? Será que há desigualdade ainda entre brancos e negros no Brasil? Olhando nosso cotidiano, né, olhando mesmo para esse momento de pandemia, né, quais que estão mais morrendo, né? Então é legal vocês observarem jornais, na internet. A gente tem várias hoje lives, né, várias formas de procurar isso, de pensar, trazer essa reflexão. E aí, então, a partir do texto, vocês tiveram a leitura e agora vocês vão sair do texto e pensar um pouco mais nesse contexto do Brasil, né? Então, essas perguntas, elas serviram muito para a gente trabalhar um pouco da leitura, observar como está a leitura de vocês. Então, a intencionalidade dessa parte foi mostrar um pouco isso, né? Mostrar um pouco dessa habilidade de ler, né? Então isso é muito importante, né? E aí a gente vai para o segundo tópico da aula, né? Que é o texto publicitário, formação de palavras, adjetivo. Então a gente, continuando dentro dessa temática, né? Vocês vão ler esse texto publicitário, né? Que foi publicado na internet, né? Inclusive traz a dica de 10 filmes para refletir sobre o racismo. Então é até legal vocês observarem lá que trabalham filmes sobre racismo, né? Várias dicas bacanas para a gente pensar sobre esse contexto. Então, primeiro, vocês vão olhar essa imagem, né? Então essa imagem, né? É importante vocês lerem, observarem, né? E então, que textos são esses, né? São textos que a gente tirou da internet. E também tem um trecho aqui que é da autora Angela Davis, que é uma mulher negra que luta aí pelos direitos negros, né, pelo direito do povo preto, no mundo inteiro. Inclusive, ela é norte-americana, né, mas ela está sempre no Brasil, trazendo palestras, ideias e difundindo, né, essa questão dos direitos iguais para todos, né, para todas as etnias, né. E aí eu trago essas duas frases, né, nesse exercício. Não precisa ser negro para lutar contra o racismo. Só precisa ser humano, né? Então essa luta é minha também, né? Eu acho que essa luta é todas nossa, né? Eu, Vicente, pardo, branco, mas eu não posso me eximir dessa luta, né? Porque o racismo atinge o povo negro, o preto, sobretudo, né? Principalmente, mas também atinge toda a sociedade, né? Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então vocês vão ler esses textos novamente e vão responder essas perguntas. Primeiro, diga o que você entendeu sobre os textos. Então você vai falar um pouco o que você entendeu, né? A sua leitura, a sua observação. Procure no dicionário o significado da palavra racismo. Então aqui é um exercício de busca no dicionário, a utilização do dicionário. Então vocês vão buscar no dicionário, né, a palavra racismo. E se vocês não tiverem, pode ser na internet. Então, se tiver, é melhor, né? Fazer esse exercício de procurar no dicionário. Terceiro, olhe no segundo texto a formação da palavra antirracista. Anti, prefixo, indica contrário. Então aqui
né? A palavra antirracista nós chamamos de adjetivo, né? Adjetivo é que lhe dá qualidade. Então, garota boa, homem bom. Então, boa e bom são adjetivos, né? Professor Vicente é legal. Qual é o adjetivo do professor Vicente? Legal, né? Então, professor Vicente é chato. Qual é o adjetivo? Chato. Então, chato é aquilo que caracteriza, dá qualidade ao professor Vicente, né? Então, Glorinha Pimentel, uma escola maravilhosa. Qual é o adjetivo? Maravilhosa. Então, Glorinha Pimentel, maravilhosa. Então, maravilhosa é o adjetivo. Então, adjetivo é aquilo que indica uma pessoa que não é esse é um adjetivo que indica uma pessoa que não é racista, que é contra o racismo. Então está se referindo à palavra antirracista. Na formação de adjetivo com prefixo anti, a segunda palavra começa com R, duplica-se o R e as palavras se juntam. Então, olha, antirracista. Então, anti e racista. Perceberam que tem um R aqui a mais? Porque essa é a formação, essa é a regra da formação dos adjetivos quando tem a anti, né, quando tem o prefixo anti, e depois já começa a palavra com R. Então sempre o R ele acaba sendo o quê? Duplicado. Então você coloca um R a mais. Então se a palavra vem com anti vem com o prefixo anti, né? E a segunda palavra começa com R, então duplica-se e junta-se as palavras. Então antirracista, né? Então é isso, né? Então a gente, nesse exercício, vocês vão procurar adjetivos com a mesma formação. Então, vocês vão procurar adjetivos que têm essa mesma regra, né? Então, é interessante vocês pesquisarem um pouco de adjetivo, né? Então, é isso, né? Nesse primeiro exercício aí, né?